pouco sobre as duas penalizações que foram aplicadas pela ANPD recentemente. No caso aqui são as primeiras penas aplicadas pela ANPD a órgãos públicos, onde o IANSP, o Instituto de Medicina de São Paulo, de Assistência Médica ao Servidor do Estado de São Paulo, foi o primeiro penalizado por decisão divulgada em 6 de outubro, e agora, mais recentemente, a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. E aqui o primeiro ponto que eu acho relevante de tratarmos, em ambos os casos, nós tivemos a possibilidade de um acesso indevido por quem não fosse o titular de dados à base de dados em sistemas, enfim, desses órgãos. Ou seja, não necessariamente ocorreu um uso indevido das informações. Então, esse é um primeiro ponto. E isso nos chama a atenção porque, baseado no artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, a ANPD não aceitou por parte tanto do IANSP quanto da Secretaria de Saúde de Santa Catarina a alegação e a comprovação de que a comunicação para o titular de dados sobre o potencial incidente de segurança ou vazamento de dados fosse direcionado de forma mais genérica a todos os potenciais usuários desses sistemas de saúde. Ao contrário, a ANPD levou em consideração a necessidade de que esses órgãos fizessem a comunicação individual para cada uma das pessoas potencialmente expostas, os titulares de dados. E aqui um ponto importante, vamos levar em consideração que nós estamos falando em mais de 1.200.000 usuários do IANSP, lá em São Paulo, e mais de 40.000 usuários do Sistema Único de Saúde de Santa Catarina. Isso porque lá no sistema de Santa Catarina a falha teria se dado na lista de espera do SUS, enquanto que lá no IANSP a falha era sistêmica, ou seja, uma vez logado no sistema do IANSP, eu poderia, ou qualquer pessoa logada, poderia acessar dados de outras pessoas que não fossem simplesmente a delas. Então, haveria ali a possibilidade de um vazamento. Então, penalidade ali aplicada nessa questão foi do artigo 48, a necessidade de uma comunicação individual, e levou-se em consideração ainda que essa comunicação foi tardia. Vamos lembrar que o artigo 48 da LGPD traz a possibilidade ou a obrigatoriedade dessa comunicação se desenvolver de forma imediata. O conceito de imediatidade que a lei traz é extremamente vago, subjetivo, e, portanto, demanda que a ANPD tenha uma definição sobre o que é efetivamente um prazo razoável. E, em ambos os casos, a ANPD reconhece que não existe ainda a definição por parte da autoridade sobre o que seria esse prazo razoável, mas não seria, e aqui sendo repetitivo, nada razoável aguardar pelos tempos aí que foi aguardado tanto pelo IANSP quanto pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Essa questão é bastante polêmica. Vamos lembrar que a ausência de prazo fixado no regulamento ou na lei, se a gente seguir aí as regras legais vigentes de Código de Processo Civil, por exemplo, não permitiriam que isso fosse utilizado, no caso aqui, em desfavor daquele que está sendo julgado. Então, não me parece que esse critério utilizado seja o critério que todos esperavam. Discutível o posicionamento adotado aqui pela ANPD, e nesse ponto eu quero lembrar que para que a gente possa falar em um tratamento, um atendimento de um prazo razoável para essa comunicação, tem que levar em consideração as circunstâncias particulares de cada caso.
O que é tempo razoável para comunicar 10, 15, 100, 1000 titulares de dados não é o mesmo tempo de razoabilidade para comunicar mais de 40 mil usuários, no caso de Santa Catarina, e mais de 1.200.000 usuários lá em São Paulo. Aliás, é uma questão que precisa ser aí mais bem debatida e também, vamos dizer assim, regulamentada pela ANPD. Não vejo como partir-se da premissa de que, uma vez identificado o incidente, em alguns poucos dias, especialmente em casos como esses, que envolvem milhares de titulares de dados, seja o tempo mínimo aí que foi tratado, o tempo razoável. Bom, dito isso, eu quero fazer aqui algumas outras pequenas considerações que julguei relevante nesses casos. Então, primeiramente, no caso do IANSP, a lógica foi a seguinte: em 19 de janeiro de 2022, eles recebem uma denúncia por e-mail de que, através dos sistemas aí do IANSP, seria possível você ter acesso a dados de terceiros. Portanto, não que necessariamente tenha ocorrido o uso indevido de dados pessoais ou a cópia de dados pessoais por quem quer que seja, mas o tão só fato de uma fragilidade de segurança que gera potencialmente a exposição de um dado, considerado, por óbvio, um incidente de segurança, e por tal motivo haveria aqui a necessidade da advertência ou da fiscalização, no caso, da instituição. E aqui chama a atenção o seguinte: primeiro, o regulamento interno da ANPD, é um regimento interno, mas quando você acessa aqui a página da autoridade no anpd.gov.br, você tem um local específico para que você possa fazer qualquer tipo de solicitação ou de denúncia enquanto titular de dados. E lá existe o estabelecido pela ANPD, que é o seguinte: você deve primeiro realizar junto ao controlador, ou seja, a empresa, o órgão que está realizando o tratamento de dados, a sua solicitação. Uma vez não atendida, e aí você deve comprovar que fez a solicitação e que isso não foi atendido ou não foi atendido a contento, você vem até a ANPD para essa denúncia. E no caso, não existe prova, até pela forma que é divulgado esse procedimento pela ANPD, uma vez que nós temos simplesmente a notícia da existência de um processo administrativo em determinado momento, e mais adiante sobrevém uma publicação na imprensa oficial de que foi aplicada uma penalidade, mas não está disponível para todos o acesso à íntegra do processo fiscalizatório. E isso é extremamente limitador para a atividade de compreensão do que foi levado em consideração, a extensão da interpretação da ANPD, o nível do enfrentamento das questões postas aí por parte também da defesa, e se a decisão desafiou aí todos os pontos que foram colocados para a discussão. Então fica aqui uma reflexão para a necessidade de publicização de todo o processo fiscalizatório e sancionador que culmina com essa penalidade, para que haja dentro da sociedade a possibilidade de completo entendimento sobre quais foram os critérios, como a questão foi enfrentada, a análise sobre o formato de transcurso desse processo, enfim, é um ponto que demanda aqui uma maior reflexão e um olhar, na minha visão, diferente por parte também da ANPD, até porque a questão pertinente ao sigilo e à confidencialidade, ela deve ser aplicada, isso tanto no que tange aí as regras estabelecidas pela LGPD quanto pelo regimento, a documentos e informações que envolvam seu segredo de negócio, ou potenciais violações aí de direitos de um titular de dados. Fora isso,
né, a publicidade deve prevalecer, até por força do que é estabelecido, né, na nossa Constituição Federal e também nas normas processuais vigentes. Vale lembrar que, em que pese tenhamos um regulamento de processo fiscalizatório da ANPD e do processo sancionador, a lei federal que norteia o processo administrativo é a Lei 9784 de 99, se não me engano, e ela traz ali então como se desenvolve esse procedimento. E dentre, né, todas as regras ali estabelecidas estão os princípios, transparência, publicidade, enfim, que precisam e devem ser observados. Então, nesse aspecto, fica aí o ponto, né, para avaliação, bem como subsidiariamente, naquilo que a Lei do Processo Administrativo Federal for omissa, a aplicação nos termos do artigo 15 lá do Código de Processo Civil do CPC, né, para todas essas temáticas aí. Isso tem impactos, por exemplo, né, no que diz respeito àquilo que eu comentava agora há pouco sobre a necessidade de a ANPD se manifestar de forma individualizada sobre todos os argumentos trazidos pelas defesas, ou seja, é necessário que sejam afastados os pontos que a ANPD entende que não podem surtir efeito para efeito de afastar uma penalidade, que foram levantados pela defesa, como apontar de forma fundamentada, né, a razão de ser da aplicação de uma pena. E veja, nós não podemos nos limitar aqui à indicação de artigo, né, e à reprodução de texto legal. E nesse aspecto, em todos os casos aqui, em ambos os casos, nós temos, em boa parte da decisão, a reprodução pura e simples de artigo de lei. Caso, por exemplo, né, da questão da competência, ou seja, quando a autoridade, né, aqui a Coordenadoria Geral de Fiscalização, ao analisar, por exemplo, no caso do IANSP, a preliminar de incompetência da ANPD para o caso, ela se limita a trazer aqui a reprodução de texto de lei da LGPD, do Regimento Interno, né, da Resolução 1, né, da ANPD, como fundamento, né, ou como se isso servisse de fundamento para justificar a competência. E, como disse, essa não é a técnica correta. Esse ponto, aliás, desafiaria, inclusive, em tese, recurso. Vamos aqui também levar em consideração o seguinte: essa mesma estrutura de voto para efeito de afastar a incompetência, da ANPD, arguída pelo IANSP, ela é utilizada no voto no relatório aqui da Coordenadoria de Fiscalização para o caso de Santa Catarina, ou seja, nitidamente a simples reprodução de artigo de lei, né, nos traz a possibilidade disso ser utilizado indistintamente para qualquer caso, e isso fere, por exemplo, né, as normas lá do artigo 489 do CPC sobre a necessidade de termos as decisões fundamentadas e não limitadas à indicação de texto de lei. Dito isso, eu gostaria então de fixar que, no caso do IANSP, nitidamente houve uma alegação de incompetência e, em razão disso, né, optou-se pelo afastamento. Mas veja, isso é parte de uma dedução que faço, porque, como não temos acesso à íntegra do processo, né, não é possível entender qual foi a alegação, né, em que se baseou aqui a defesa do IANSP. Já no caso de Santa Catarina, não parece ter sido alegada a incompetência, mas pura e simplesmente a ANPD ter, aqui através da Coordenadoria de Fiscalização, simplesmente, né, fixado aqui um marco para demonstrar a sua competência. Então, nesse primeiro episódio de hoje, né, deixo aqui registrado essa análise geral e, a partir de agora, eu farei, né, de forma pontual, nos próximos vídeos aqui, algumas observações, tanto sobre o caso do IANSP, quanto sobre o caso da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Até a próxima!